Escorpião, sejam muito bem-vindos ao Berserk Tarot. Hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre o seu mês de julho. Pode ser que essa leitura saia espelhada. Se não ressoar com você, por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Energia para Escorpião, Deus que seja feita a sua vontade, escrever a sua verdade. A sacerdotisa. De novo, a morte. Temperança. Gente, eu vou tirar de novo porque saiu e o 5 de paus. Ah, tá, entendi. Aqui tá tendo uma interferência. Eu vou deixar porque pode ser que exista alguma... Olha, e a força de novo no fundo do deck. 8 de espadas, 8 de copas, 9 de copas. Eu vou clarificar essas cartas aqui com outro deck, tá? Do que a gente tá falando aqui? Eita. A estrela. Olha, que lindo. Aqui tá me falando de algum processo de direcionamento espiritual. Alguém tá sendo direcionado aqui pra encerrar algo. Pode ser você, tá? Se você sente no seu coração que é o momento, que é a hora, faça. E assim, gente, óbvio que essa é uma leitura coletiva, né? Não é uma leitura particular. Mas, assim, se você sente no seu coração, se você já avaliou, se você já ponderou, se você já chegou a esse entendimento, mas só faltava um empurrãozinho, aqui a espiritualidade tá dando esse aceite pra você, tá? Então, assim, nossa, eu sinto que eu deveria terminar um relacionamento com alguém, porque eu já avaliei tudo, eu já tive, né, aquele cuidado de sentar, de refletir, de analisar, de pensar, e eu cheguei à conclusão que isso vai ser um renascimento, que essa perda, digamos assim, vai representar um renascimento na minha vida. Eu vou me desprender de alguma coisa, mas pra ganhar outra, né? Não ganha no sentido... de ambição, sabe? Aquela coisa ruim, uma ambição desmedida, mas o ganho no sentido de eu aprendi o que eu tinha que aprender nessa situação. Ou pode ser qualquer uma outra situação, tá? Tô usando esse exemplo aqui porque foi o que veio pra mim. Mas aqui tem uma coisa de time, de tempo. Na leitura de Libra eu falei justamente sobre isso, sobre a ação do tempo. E aqui é como se você tivesse falado, agora é a hora. Agora chegou o momento. A temperança. Nossa, 9 de paus. Aqui foi uma luta, né? Uma luta muito grande pra você conseguir se equilibrar. Ou pode ser que ainda esteja acontecendo essa luta aqui. Principalmente por conta de uma questão espiritual. Tá muito forte aqui essa energia. Na mesma medida com que você consegue converter, que você consegue transformar as energias, você também recebe na mesma intensidade uma carga muito negativa em cima de você, tá? E é preciso ter cuidado aqui, porque me fala de um grande risco de pessoas que estejam tentando interferir nos seus caminhos. 5 de paus, exatamente. Porque aqui, ó, uma vitória, ela tá muito clara pra você. E olha que, na verdade, não é que tá muito clara pra você. Mais de espadas. Deixa eu consertar aqui. Aqui o objetivo não é ter uma vitória. O que eu sinto é isso. Aqui o seu objetivo, o objetivo de alguém, não é ter necessariamente uma vitória, mas é fazer alguma justiça. É colocar os pingos nos is. Entende? Aqui é como se fosse assim, olha que interessante, né? As de espadas, 6 de copas e a morte. Eu preciso fazer alguma coisa aqui relacionada ao passado. Só que para alguém, isso vai representar uma grande vitória. Isso aqui vai representar uma grande cura. Então, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo aqui, claramente, não é ter apoio das pessoas, não é ter bajulação. Mas eu sinto aqui que é um resultado que está atrelado aqui à finalização de alguma situação. Sabe quando você tá passando numa estrada e você vê um animalzinho, enfim, e ele tá lá jogado, né, porque alguém abandonou, é um filhotinho. Alguém abandonou esse cachorrinho lá na estrada e diante de tantas pessoas que passaram o dia inteiro, ninguém teve coragem de parar ali pra amparar aquele bichinho. E é como se você ou alguém tivesse uma atitude assim e sem perceber, essa sua atitude ela era tão desinteressada que você não tava preocupado em filmar ou tirar foto, né, pra poder se promover nas redes sociais. Mas aqui é como se alguém tivesse próximo ali e falasse, cara, eu preciso registrar isso aqui, porque essa pessoa, ela não tá nem um pouco interessada que as pessoas saibam que ela tá fazendo isso. Só que eu vou registrar pra falar, olha o ato de coragem que essa pessoa aqui teve.
E disso aqui vem grandes coisas. Disso aqui, ó, se manifestam grandes coisas. Principalmente por conta da ação ruim de alguém. Então vai haver um contraponto. Um contraste. Entende? O branco, ele vai ficando mais branco ainda à medida que a outra cor de contraste é também muito intensa. Então é como se diante de alguma coisa aqui muito escura, muito negativa, e eu tô colocando a escuridão aqui como negativa, gente, por um simples motivo, porque a gente não enxerga bem no escuro, entende? Então alguém aqui estava se aproveitando de uma energia de escuridão, de ocultar, de mentir, de construir alguma situação em segredo, e vem uma pessoa aqui falando, não, a gente precisa lançar luz sobre isso aqui. A gente precisa ter coerência, mas isso aqui tem a ver com atos de coragem. E eu repito, disso aqui vem grandes coisas. Porque se você não fez com uma intenção interessada, isso aqui se reverte. Isso aqui volta para você de uma forma muito bonita. Porque para fazer isso aqui precisa de um ato de coragem muito grande, porque as lutas são muito intensas. Aqui tem uma luta muito grande. Para mim é quase como se fosse aqui a luta do bem contra o mal. 10 de paus, 2 de paus e o dependurado. Aqui é isso, é uma coisa de vitória iminente. Já tem aqui uma vitória, só que por alguma razão, para essa vitória acontecer depende da finalização de algo. E para que essa finalização aconteça, tem aqui um elemento que é imprescindível, que é a coragem. Só que aqui é como eu falei, ó, essa coragem, caiu uma coisa aqui, gente. Essa coragem aqui, ela não vem da força, ela não vem da força bruta, sabe? Aqui não é do poder no sentido de eu tenho poder sobre você. Aqui é poder sobre si, é poder sobre as próprias emoções, para sustentar uma decisão. As de copas é a lua, ó, tá vendo? Aqui o que derrota essa sombra que eu falei, essa escuridão, é justamente a força do amor. É essa água aqui que limpa, ó, essa energia contaminada da lua. Temperança, cavaleiro de ouros. Rainha de ouros. O diabo, 3 de espadas. O louco. Gente, olha a força disso aqui. Alguém se libertando através da ação espiritual. O julgamento. Meu Deus. E o 10 de copas. Aqui tem um final feliz. Eu não tô falando pra vocês. Aqui tem uma aparência de assim, vai dar tudo errado. Mas não vai, gente. Olha isso aqui. Felicidade, 10 de copas. E felicidade no sucesso de algo. Através do sucesso de algo. Aqui são os bons valores, entende? É isso aqui que vai fazer com que alguém saia vitorioso na situação. Porque esse 6 de paus, ele tá clarificando o 5 de paus, que é energia de conflito, de briga, de interferência. Então tá falando aqui pra mim que o que vence não é a energia do diabo, o que vence é esse 10 de copas aqui. E é muito forte essa energia aqui de renascimento, porque a gente tem o morte, que me fala da morte, que me fala de transformação, e o julgamento, que é justamente a chamada dos mortos, né? Então eu chamo todos vocês, o arcanjo Gabriel, eu chamo todos vocês para que vocês acordem e recebam a sentença. Então tem uma coisa aqui de resgate, ou essa pessoa ela te resgata do mundo dos mortos, ou essa pessoa ela te resgata do mundo dos mortos, porque aqui pode ser que você tenha se tornado invisível, né, em alguma situação, ou pode me falar de essa pessoa também sendo resgatada pela espiritualidade. Então assim, alguém que estava vibrando numa energia que não era muito legal. A espiritualidade dá as mãos para essa pessoa e tira ela aqui de uma situação negativa. Valete de paus, 2 de copas e as de paus. O que eles falam aqui pra mim? Espere notícias dessa pessoa, tá? Para alguns aqui pode me falar até de encontros inesperados. Então a espiritualidade providenciando, sei lá, você indo na padaria e essa pessoa, ela acorda, sente vontade também de ir na mesma padaria, ver você e vocês se encontram e aqui acontece alguma coisa mágica, sabe? Alguma coisa surpreendente. Mas aqui tem coragem. Valete de paus é o valete que tem coragem. Gente, que bonito. Que bonito. E eu vou falar, tá? Não é pra descansar no sentido de acreditar que alguém não vai continuar fazendo investidas. Porque eu sinto aqui que tem um investimento espiritual pesado, tá? Pra te manter cativo, pra manter alguém cativo em uma situação. Então, assim, eu preciso que alguém pense exatamente aquilo que eu quero que essa pessoa pense para que eu mantenha o meu poder. Então, aqui você não pode descansar. Por quê? Porque a sua capacidade de discernir é o que vai fazer com que você se liberte aqui de alguma situação.
A limpeza, entende? Tem uma coisa aqui de espiritualidade muito forte, mas eu preciso me manter centrado, por mais que a situação seja desgastante, por mais que a situação peça de mim, né? Por mais que a situação peça de mim, não. Por mais que essa situação esteja tentando me travar a minha visão, travar meu bom senso, travar a minha forma, claro, de ver as coisas. Rainha de Copas, o julgamento e o Ás de Espadas. É muito bonito. Isso aqui tem uma força espiritual muito intensa. Esses dias eu tava conversando com a minha irmã, e aí ela tava relatando algumas coisas pra mim em relação à amizade. E há muitos anos, gente, isso, sei lá, coisa de 7 anos, eu tinha ouvido uma pessoa que trabalhava com a espiritualidade falando assim, que no planeta Terra não existia amizade. E aí eu lembro que na época que eu ouvi isso, eu falei, nossa, mas isso é um completo absurdo, né? Como é que ela tem coragem de falar que não existe amizade no mundo? E eu me doí porque eu falei assim, mas eu sou uma pessoa, uma boa amiga, eu não me considero uma boa amiga. Eu nunca fiz com outro aquilo que eu não gostaria que as pessoas fizessem por mim, comigo. E aí, para você ver que a experiência ela é muito determinante para a gente se transformar. O tempo passou e eu vivi situações que eu, de fato, fui obrigada a concordar com essa pessoa. Eu tive um entendimento muito profundo a respeito disso. E eu cheguei à conclusão que, na verdade, quando a gente vê algumas situações, ou a gente vivencia algumas situações de pessoas que são, entre aspas, amigas, né, de pessoas que são companheiras e que chegam junto e que falam, não, eu vou te ajudar nisso aqui, não é exatamente pelo fator amizade, mas é pelo fator providência divina, que é o que eu sinto aqui que acontece nessa situação. Porque aqui pode me falar de uma pessoa, inclusive, que não estivesse presente na sua vida, mas que foi encaminhada para a espiritualidade para te ajudar aqui em algum contexto, ou o contrário. Você também tem uma conexão muito forte aqui com a espiritualidade, a ponto de você se trabalhar para ser usado aqui como uma figura chave nessa situação. Eu ouvi uma figura enigmática. Aqui pode ser que você tivesse escondido ou escondida até nessa situação aqui pela espiritualidade, para que você não fosse visto, não fosse detectado ou detectada até o momento certo. Então, assim, a gente precisa primeiro te burilar, a gente precisa primeiro te trabalhar. Quando você já estiver pronta ou pronto, eu faço você emergir dessas águas profundas aqui que representam a espiritualidade, e a partir daí você vai conseguir levar e manifestar a cura na vida de alguém. Valete de espadas, 8 de ouros, 6 de paus. Aqui tem um fechamento de situação muito favorável, tá? Olha isso aqui. Os ases são sempre muito positivos, tá? Via de regra, são energias muito positivas. Tá vendo esse cavaleiro? Ele vem da luta, vem do 5 de paus. Ele vence algo. Tem aqui a manifestação emocional dessa felicidade. E um Ás de paus aqui, que me fala justamente dessa grande transformação espiritual. O que mais aqui sobre essa situação? Olha, 7 de copas. O que eu falei pra você sobre as águas profundas? 7 de copas é medo. Perdão, gente, não ia falar necessariamente medo, mas pode ser um medo de decidir. Tenho medo de me decidir errado. Mas aqui, ó, tá vendo que tem uma interferência muito grande, seja ela negativa ou positiva, porque, como eu disse, eu sinto que na mesma proporção que você sofre ataques para que não veja algo, tem também uma espiritualidade aqui muito atuante no sentido de limpar essa visão. Então tem uma interferência aqui no sentido de não veja algo, né? Então um grupo aqui, uma pessoa, enfim, ou até o mundo espiritual tentando turvar o seu discernimento. Olha, a lua, que é exatamente o engano. Olha isso, gente, lua, 10 de copas e justiça. Para que uma justiça não seja feita, também no sentido emocional. Só que vem a espiritualidade aqui com todo esse empenho, falando, não, você precisa se equilibrar. Aqui pra mim vem até como uma vozinha, sabe? Um negócio assim de, você tá num caos, e de repente você fala, não, se acalma. Eu preciso entender, eu preciso pensar, sabe? Tem uma coisa aqui de, não, vamos colocar o pé no freio, até eu conseguir me equilibrar. Dez de ouros. Valete de ouros, 2 de ouros. A morte, gente, de novo. A morte 2 vezes. E o 6 de copas. Acho que eu vi um 6 de copas aqui. Aqui é realmente olha isso, eu não falei pra vocês. Olha isso aqui, ó. No fundo do deck. 2 de ouros. Rei de copas e 5 de paus.
Tá vendo aqui? Que alguém tá sendo atacado na cabeça. Justamente para que não consiga fazer um encerramento aqui, ó, emocional. Só que eu sinto aqui que não tá dando certo. Por quê? Porque alguém tá conseguindo colocar a sua mente em equilíbrio. Alguém tá conseguindo colocar as emoções em equilíbrio. Aqui é de fato isso. Alguém não queria que você se decidisse. Tipo, eu não quero que você se decida. Mas eu sinto esse cavaleiro aqui em movimento. Você fazendo transformações muito profundas. E olha que interessante, a energia de escorpião trabalha com medo. Escorpião trabalha com todos os temas que são muito complicados, muito complexos. Então, sexualidade, temas tabu, morte, transformação, espiritualidade. Tudo isso que é muito difícil, né, de se desprender, de se desapegar, porque também me fala de apego. Então, tem uma coisa aqui de você conseguindo, alguém conseguindo se desapegar de alguma coisa para dar um passo adiante. Na morte, escorpião, sagitário na temperança, na estrela, aquário, para mim, julgamento, capricórnio, peixes no louco, valete de paus, Áries, leão, sagitário, rei de copas, câncer, peixes ou escorpião. Nossa, gente. Isso aqui não vai dar bom pra alguém, tá? O que vocês querem me dizer aqui na energia da temperança? Eu ouvi aqui tem uma coisa de projeção de medo. Na verdade, projeção de medo, diabo. O diabo trabalha com energia de medo. Aqui é como se alguém estivesse tentando projetar um medo em alguém. A temperança, 10 de espadas. Temperança não, é rei de copas. E o dependurado. Exatamente isso aqui. Tem uma coisa, ó, o diabo, o sol e o as de espadas, eu não tô falando. Alguém aqui vai se ferrar muito, muito, porque uma verdade vem à tona sobre a verdadeira face de alguém. O diabo, o sol e o as de espadas. Olha isso, gente, que lindo. O diabo, o sol, as de espadas, as de copas, eremita e 2 de copas. O que alguém faz aqui é por amor. O que alguém faz aqui é por zelo. Alguém tem um zelo em relação a você tão grande, tão grande, tão grande, que isso aqui vai se... Sabe bônus, cashback? É isso aqui. Exatamente isso aqui, gente. É um cashback. De amor, de emoção. Alguém tem um zelo muito grande por você. É como se alguém não quisesse que ninguém te machucasse. Não quisesse que ninguém fizesse mal a você. Então eu preciso guardar, eu preciso, sabe? Não queria que ninguém te machucasse, eu não queria que ninguém fizesse nada errado. E é por isso que, por mais... A prova do amor de alguém aqui também vai ser vista a quilômetros de distância por muito, justamente por conta disso aqui. É compreensível que qualquer pessoa no seu lugar não quisesse fazer isso. Mas você faz aqui em nome de um amor, em nome de um zelo. Aqui pra mim tá vindo uma coisa meio que de zelo. Porque é uma decisão difícil que eu sinto aqui, porque tá falando sobre a temperança e sobre a morte. Toda vez que a gente fala sobre a morte, a gente tá falando sobre sair de um padrão, sair de um hábito, de um cotidiano para ir para um outro que é desconhecido. Então você não sabe o que você vai encontrar depois disso. Só que aqui o que a espiritualidade está falando é que você vai encontrar exatamente aquilo que você está plantando. Por quê? Porque aqui, ó, o que você está tentando plantar é justamente paz. E é isso aqui que você vai colher. Então a gente tem a morte, que é o 13 e o 14, que é a temperança. Então tudo aqui vai sair da forma como estava sendo planejado pela espiritualidade. Aqui tem uma coisa de chamada de alma. A alma de alguém aqui falando muito alto. Olha isso, que lindo. Alguém pode até tentar se afastar disso aqui, mas não consegue, ó. É o que eu sinto. Nem você se afasta de alguém, nem essa pessoa se afasta de você. E aqui eu falo sobre conexão, sobre laço emocional, tá? Não é afastamento físico, não. Porque esse afastamento físico aqui pode ter acontecido. E pode ainda estar vigendo. Mas aqui eu tô falando sobre uma conexão de emoção. Você pensando muito nessa pessoa, essa pessoa pensando muito em você. O diabo, o sol e o as de espadas, que é essa verdade vindo à tona, né? Ou essa verdade vem à tona para outras pessoas, ou me fala que dessa pessoa tendo clareza. É uma energia muito bonita, gente. Diabo, Capricórnio, Sol, Leão, Eremita, Virgem. Peixes no dependurado e rei de copas, Câncer, Peixes ou Escorpião.
Bom, Escorpião, por hoje é só. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada, até a próxima. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal.